Oi pessoal, espero que esteja todo mundo bem. O Edenado dessa vez não vai conseguir participar da aula, então dessa vez vai ser só eu e vocês. A aula de hoje vai ser sobre etnocentrismo, alteridade e relativismo cultural. Quero que vocês observem essa imagem. Aqui a gente trouxe uma foto de uma criança brasileira fazendo ali a sua refeição. Podem observar que ela está usando o garfo e a faca, e o alimento que ela está ingerindo foi colocado em cima de um prato. É assim que muito provavelmente você se alimenta e é assim que eu me alimento também. O uso de garfo e faca para se alimentar, será que ele é realizado no mundo todo? O que vocês acham? Nessa segunda imagem, a gente já trouxe uma criança indiana fazendo também a sua refeição. Aqui, como vocês podem ver, todo o alimento que ela está consumindo foi colocado em cima de uma folha e ela está utilizando as mãos. Ela não está usando nem o prato, nem o garfo e faca, que é como a gente se alimenta aqui no Brasil. E aí, o que vocês acham disso? O jeito indiano de comer está errado? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que aprender, na verdade, o conceito de etnocentrismo. Etno está se referindo à etnia, ou seja, a origem daquela pessoa. E o centrismo vem de centro. O etnocentrismo, então, é a prática de comparar uma cultura diferente com base na nossa própria cultura. Ou, com base em uma cultura que se considera superior. O etnocentrismo ele surge quando a gente acha, ou alguém acha, que existem culturas superiores e culturas inferiores. Então, ele estabelece uma hierarquia entre essas culturas, Ele compara as duas e diz que uma está certa e outra está errada. Uma é superior, outra inferior e por aí vai. Mas não é possível julgar uma cultura com base na nossa, pois os conceitos são diferentes. O que é correto aqui pode não ser correto em outra sociedade. Até porque quem é que diz o que é correto? Quem determina o que é bom ou ruim? Nessa imagem aqui, a gente pode ver que são dois bonequinhos, duas pessoas, vamos dizer assim. O da esquerda tá ali com, acho que é tipo uma mosca, um cacto ali, e ele diz, esse é meu certo e esse é o meu errado. E a pessoa ali da direita, o bonequinho da direita, tem imagens completamente diferentes. E ele fala, seus conceitos são estranhos, porque o certo e o errado deles são muito diferentes. Isso é etnocentrismo. Então, como a menininha ali fala na charge, sabia que julgar outras culturas usando a sua como modelo é uma atitude bastante questionável e chamada etnocentrismo? Como exemplos, a gente trouxe aqui 2 tópicos. É etnocentrismo também julgar como errado os povos que comem carne de cachorro, por exemplo. Esse exemplo a gente trouxe porque ele é bem comum. Eu já recebi piada no WhatsApp, por exemplo, falando sobre certas regiões na China onde eles comem carne de cachorro, falando que eles estão errados, que eles são impiedosos, enfim. Esse tipo de julgamento é bem questionável. Isso pode ser errado pra gente, que aqui no Brasil isso não é uma prática, A gente não come carne de cachorro aqui, mas lá na China sim. E quem sou eu para falar que tá errado? No segundo tópico, chamar povos não industrializados de primitivos. Quando a gente fala primitivo, a gente está dando uma noção de que é um povo menos desenvolvido. E isso também é uma ação etnocentrista. Outro exemplo, um exemplo muito forte, é a colonização no Brasil. Os colonizadores chegaram aqui de uma forma muito agressiva, eles escravizaram, eles violentaram os indígenas que já moravam aqui e muitas vezes faziam isso com a desculpa ou a justificativa de que eles estavam trazendo a civilização. Mas o que isso quer dizer, Quem que decide o que é civilizado? A escravização dos indígenas e mais tarde dos negros também é um exemplo de etnocentrismo, porque essas práticas elas aconteciam porque os europeus que chegaram aqui, eles se julgavam superiores, eles achavam que tudo que vinha da Europa com eles era bom, era certo, e as práticas que eles encontraram aqui no Brasil
eram erradas. Então, eles se sentiam no direito, muitas vezes, de violentar e de escravizar os indígenas e os negros que estavam aqui no Brasil. Os indígenas já estavam antes, né? Os negros foram trazidos. E aí, tudo isso que a gente falou sobre o etnocentrismo até agora tem muita ligação com o conceito de alteridade. Alteridade é o reconhecimento da diferença. O que isso quer dizer, né? É você entender que existem pessoas e culturas singulares, culturas únicas que pensam, agem, entendem o mundo de suas próprias maneiras. Para resolver o problema do etnocentrismo que a gente comentou lá atrás, a gente vai utilizar da alteridade, então a gente tem que entender que cada povo, cada comunidade é única, e aí surge o relativismo cultural. O relativismo cultural é o ato de pensar sobre uma cultura de forma livre do etnocentrismo, ou seja, sem comparar ela com outras culturas e sem fazer essa hierarquização, sem achar que existe uma melhor e uma cultura pior. Quando você usa do relativismo cultural, você está entendendo uma população de acordo com a dinâmica dela e não de outra cultura. Ou seja, nessa aula, os conceitos que a gente passou para vocês são de etnocentrismo, alteridade e relativismo cultural, 3 conceitos muito importantes da área de sociologia da cultura. Agora, a tarefa. Usando tudo isso que a gente ensinou para vocês nessa aula, imagine que você está participando de um debate sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Quais seriam os seus argumentos para promover a tolerância entre as culturas distintas? Então você vai se imaginar que você está lá, alguém te convidou para participar de um debate sobre tudo isso que a gente comentou e que você tem que promover, né, tem que incentivar a tolerância entre 2 culturas diferentes. Quais seriam os argumentos que você usaria? Pensando nisso, você vai produzir um pequeno texto com no máximo 15 linhas, ou, se você preferir, você pode também gravar um áudio de no máximo 2 minutos e enviar no grupo do PIBID ali no WhatsApp. Essa tarefa é para ser entregue e até a próxima aula de Sociologia. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, eu e o Edenar estamos no grupo do WhatsApp e a gente vai estar lá respondendo. Abraço!